Deixe de ser esquisito. Existe uma versão do amor que a gente confunde com incêndio. E existe uma versão do amor que a gente confunde com controle. Um garoto que carregava uma armadura de herói escondeu, por trás dela, um coração que já estava rachado, muito antes de a história começar. E o mais perturbador não é que ele tenha se apaixonado 2 vezes pela pessoa errada. É que nas 2 vezes, ele amou a mesma coisa. Uma ideia que ele mesmo criou, vestiu, e depois tentou forçar a caber dentro de outra pessoa. Essa é a história de Finn, de Hora de Aventura. E o que ele descobriu ao quebrar o próprio coração 2 vezes, é algo que a maioria de nós só entende tarde demais. Tudo começa numa rejeição silenciosa. A princesa Jujuba dispensa Finn mais uma vez. Dessa vez, não há gentileza no gesto. Ela simplesmente diz que vai vê-lo depois e sai, deixando um vazio sem explicação. Não existe cena mais comum do que essa. Alguém que amamos indo embora sem nos dar o fechamento que precisávamos. E é curioso como isso não quebra as pessoas com um estrondo. Quebra em silêncio. Finn e Jake entram em casa sem trocar uma palavra. Esse silêncio pesa mais do que qualquer grito. Finn sempre foi o herói, que nunca recua diante de uma luta. Só que, dessa vez, a ferida não é física. E contra isso, que ele não sabe lutar. Jake, como todo bom irmão, tenta consertar o que não é dele para consertar. Ele sai à procura de uma distração, de uma nova paixão. Como se o amor fosse uma peça de reposição. E é assim que ele encontra a Princesa de Fogo. Uma garota de fogo trancada dentro de uma lâmpada, proibida de sentir. O pai dela, o Rei de Fogo, a isolou do mundo porque ela não conseguia controlar as próprias emoções. Só que ninguém nunca ensinou a ela como controlar. Apenas a apagaram e a esconderam. Como se o problema fosse ela existir, e não a falta de alguém disposto a entendê-la. O que a gente faz quando encontra alguém que nunca aprendeu a lidar com o próprio fogo? A resposta de Finn é abraçar essa chama sem hesitar, de olhos fechados, sem entender ainda o tamanho do que está segurando. No primeiro encontro, a Princesa de Fogo explode, literalmente. Ela transforma cidadãos em monstros incandescentes só porque ouviu um sussurro. Jake foge apavorado. A casa da árvore pega fogo. E é nesse caos, entre lágrimas e fogos de artifício, que Finn a vê pela primeira vez como ela realmente é. Não uma arma, mas uma garota assustada, queimada por dentro antes mesmo de queimar por fora. E é exatamente aí que mora o primeiro erro de Finn. O erro que ele vai repetir sem perceber por toda a história. Confundir intensidade com intimidade. Quando ele volta a encontrá-la, perdida e sem saber pertencer a lugar nenhum, Finn tenta se aproximar rápido demais. Ele pisa no próprio fogo dela para provar que a ama, achando que dor compartilhada é prova de conexão. Mas o amor, no início, não é sobre se queimar junto. É sobre aprender a distância certa antes de tocar. Finn ainda não sabe disso. Ele confunde urgência com verdade. E assim que ela hesita, ele a persegue. Insiste. Repete. Eu gosto de você. Como quem tenta apagar o incêndio com mais fogo. Quantas vezes nós também confundimos insistência com amor? Quantas vezes achamos que perseguir alguém que está perdendo espaço é romantismo? E não medo disfarçado de coragem? A resposta da Princesa de Fogo para essa pergunta chega mais cedo do que Finn gostaria. Eles não são compatíveis, ela diz, mesmo sentindo algo por ele. E ainda assim, Finn não aceita. Ele implora por uma chance. Ela cede, por um segundo. E o abraço que os une também os queima. Literalmente. Ele não aguenta o calor dela por completo. E quando ela pergunta como foi o encontro, a resposta de Finn resume tudo o que essa relação vai ser. Doeu muito. Doeu. Essa palavra deveria ter sido um alerta, que em vez disso, virou combustível. Porque é assim que muitas histórias de amor intenso começam. Não com paz, mas com dor disfarçada de paixão. O problema não é sentir intensamente. O problema é achar que a dor é a prova de que aquilo é real. Mesmo assim, os dois constroem uma casa juntos. Brincam como crianças, vivem um romance rápido e brilhante. E por um instante, parece que Finn finalmente superou a Princesa Jujuba. Só que ninguém supera uma ferida antiga simplesmente abrindo outra ao lado dela. Quando a Princesa Jujuba descobre o novo relacionamento, ela tenta alertar Finn sobre o perigo real de estimular emocionalmente alguém tão instável quanto a Princesa de Fogo. Um beijo poderia derreter o próprio planeta. Mas Finn não escuta o aviso. Ele escuta ciúme. Às vezes, quando alguém tenta nos proteger, a gente prefere interpretar aquilo como rejeição. Porque é mais fácil se sentir desejado do que admitir que talvez estejamos prestes a errar de novo. E ele erra. Eles se beijam. O mundo quase derrete. Finn precisa salvá-la com respiração boca a boca. Não por romance, mas por sobrevivência. A metáfora perfeita para o que esse amor realmente é. Uma dança constante entre criar um incêndio e depois correr para apagá-lo.
Mas o verdadeiro colapso chega quando Finn, obcecado por reviver um sonho em que a viu vencer uma batalha, decide manipular a princesa de fogo para brigar de novo com o rei gelado. Ele não faz isso com um empurrãozinho inocente. Ele escreve, em nome dela, uma carta cheia das inseguranças mais profundas que ela havia confiado só a ele. Ele usa os segredos dela como arma. Sinta o peso disso. Ela passou 14 anos trancada, incapaz de confiar em qualquer pessoa. E quando finalmente confia, a resposta que recebe é ser usada, não por maldade calculada, mas por algo talvez ainda mais cruel. Puro capricho. Finn não fez aquilo para machucá-la. Fez porque queria sonhar de novo. E é exatamente isso que transforma o gesto em traição. Não a intenção, mas a displicência com que ele tratou a confiança de alguém que nunca teve com quem aprender a confiar. Quando ela descobre, não há gritos suficientes que consertem aquilo, porque não é sobre a mentira específica, é sobre repetir, nas mãos de quem ela amava, exatamente o que o próprio pai fez com ela. Usá-la pelo que ela é, e não amá-la por quem ela é. Existe uma diferença abismal entre amar uma pessoa e amar a utilidade que ela tem na sua história. Finn amava a intensidade que a princesa de fogo trazia para sua vida, não necessariamente a mulher por trás dela. A ruptura não dói de uma vez só, ela chega em fragmentos, cada um mais afiado que o anterior. Primeiro, quando Finn tenta reviver algo com a princesa Jujuba e percebe que mudou, mas ela não. E depois, quando encontra a própria ex, confrontando o rapaz que partiu seu coração e sente o eco da própria culpa. E é justamente nesse momento de dor acumulada que ele finalmente admite, pela primeira vez, que talvez tenha lidado com tudo aquilo da pior forma possível. Só que reconhecer o erro não é o mesmo que curá-lo. Finn tenta se reaproximar da princesa de fogo, agora transformada em rainha de fogo, líder e guardiã do próprio povo. Ela aceita as desculpas dele, mas deixa claro que aceitar não significa voltar. O dom dela é gentil, mas a mensagem é definitiva. Seu lugar agora é governar, não namorar quem a machucou. O amor não pode ser perseguido como um troféu. Ele precisa ser escolhido, dos dois lados, ao mesmo tempo. Quando isso não acontece, insistir não é romance. É recusa em aceitar a realidade. Diante disso, como qualquer coração despedaçado faz, Finn procura fugir da dor em vez de atravessá-la. Ele entra no trem masmorra. Um looping infinito de monstros, tesouros e adrenalina, onde nada muda e tudo se repete. No início, é emocionante, depois começa a parecer vazio. Essa é a cena mais honesta de todas, porque é exatamente assim que qualquer forma de fuga funciona. Seja um vício, uma distração ou uma nova paixão, usada só para preencher um buraco. No começo, alivia. No fundo, você sabe que só está adiando. Jake percebe o perigo e tira Finn dali antes que o padrão se torne permanente. E é só depois de romper esse ciclo que Finn começa, de verdade, a crescer. Mas o crescimento raramente é linear. Quando a princesa de fogo volta a precisar de ajuda, Finn se atira de novo na esperança secreta de recuperá-la. Ela é clara. Aquilo é só um acordo. Nada mais. Ainda assim, ele luta ao lado dela, por um instante acreditando que talvez o herói ainda ganhe a garota no final. Mas o amor não é recompensa por bravura. E dessa vez, é ela quem escolhe a si mesma, encerrando de vez qualquer possibilidade de retorno. É só no reencontro final, muito tempo depois, que a verdadeira transformação aparece. Finn já não busca reconquistá-la. Ele busca apenas se corrigir. E quando finalmente pede desculpas, não é um pedido vazio, cheio de justificativas. É simples, direto, sem esperar nada em troca. Ele reconhece que manipulá-la foi errado e que sente muito por isso, sem tentar provar mais nada além disso. E é exatamente por não esperar nada que ele recebe o perdão mais verdadeiro possível. Não porque mereceu por bom comportamento, mas porque ela reconhece genuinamente que ele mudou. Ali, os dois deixam de ser ex-namorados presos num ciclo de mágoa e se tornam algo raro. Amigos reais, sem dívidas pendentes entre si. E é assim que a história termina. Sem beijo. Sem final feliz de conto de fadas. Termina em paz? Então, o que Finn realmente aprendeu com o coração partido? Ele cometeu o mesmo erro 2 vezes. Primeiro amando a princesa Jujuba, à distância, idealizando alguém que nunca o enxergou daquela forma. Depois, repetindo isso, de um jeito diferente com a princesa de fogo, tentando moldá-la para caber dentro do que ele precisava que ela fosse. Em nenhum dos 2 casos, ele amou a pessoa real. Amou a versão dela que existia só na cabeça dele. E agora, a pergunta deixa de ser sobre o Finn. Passa a ser sobre você. Quantas vezes você já amou não a pessoa em si, mas a ideia confortável que criou dela? Quantas vezes confundiu dor com paixão, controle com cuidado, insistência com destino? Talvez a lição mais difícil do amor não seja aprender a conquistar alguém,
seja aprender a soltar quem já te ensinou tudo o que precisava. Porque os primeiros amores nunca foram feitos para durar para sempre. Foram feitos para te mostrar tudo o que você ainda não sabia sobre amar, inclusive a si mesmo. E se o seu primeiro, segundo ou terceiro amor também ruíram, talvez não seja sinal de que você fracassou. Talvez seja só a prova de que você ainda está aprendendo a diferença entre idealizar alguém e realmente escolher alguém. Todos os dias, sem precisar moldar ninguém para caber dentro de você. Se essa reflexão te atravessou de algum jeito, talvez seja a hora de parar de fugir da própria história e começar a atravessá-la. Como quem embarca em algo maior do que si mesmo. Os argonautas deste canal já sabem, a jornada nunca é sobre encontrar o amor perfeito lá fora. É sobre voltar inteiro para casa.